suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Oi meninas, tudo bem? Então é com muita alegria que eu venho hoje gravar esse vídeo e espero estar sendo recebida com muita alegria aí na sua casa também, certo? Então a semana passada eu pedi para que vocês analisassem a letra da música Tempo Perdido de Legião Urbana e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Vejam só, Tempo Perdido é de autoria de Renato Russo, do grupo Legião Urbana. Analisando o contexto histórico de produção dessa música, ela foi feita em 1986. Então, o Brasil passava por uma transição de construção política, filosófica, da ditadura militar de 1985, né, que teve seu fim em 1985. Então, em 1986, Renato Russo publica Tempo Perdido. Então, você veja que, cronologicamente, é muito próximo o período dessa ruptura. E aí muitas discussões políticas estavam acontecendo, né? Muitas discussões econômicas. Então, era um efervescer de muitas ideias. Então, mesmo tendo tanto tempo dessa construção dessa música, né, dessa produção, ainda hoje ela é alvo de muita reflexão, de muitas questões sociais também. Então, feita em 1986, ela teve a publicação no seu disco de maior sucesso, que foi 2. Então, eu estou aqui no meu cantinho, né, no cantinho produzido hoje, para trabalhar a letra dessa música. Então, o cartaz ficou um pouco distante, mas como eu não vou cantar, eu vou ler. Eu acredito que vai dar para vocês entenderem direitinho. Então, Tempo Perdido vai falar sobre essa passagem inevitável da vida, né? Então, essa reflexão de que a vida, de fato, ela é efêmera, ela é uma passagem. Só que a gente precisa analisar
de que maneira e com que qualidade nós estamos vivenciando esse tempo, certo? Quais são as nossas construções nesse tempo de vida? Então ele coloca lá, tempo perdido, e ele vai falar sobre isso, questionar os nossos modos de vida, os nossos valores, as nossas construções, o valor que de fato nós estamos dando a esse tempo e que de fato, que tempo perdido é esse? Então, na primeira estrofe da letra da música, ele se coloca. Então, o sujeito lírico, aí ele faz uma reflexão íntima e pessoal. E ele diz assim, ó, todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, nos dois primeiros versos, quando ele diz todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Então, quando ele diz não tenho mais o tempo que passou, ele vai olhar para essa passagem inevitável do que poderia ter sido feito e não foi. Então, ele faz a ruptura desse pensamento pela conjunção mais, quando ele diz, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, se você olhar para o tempo que você tinha, ele passou. Mas se você... Mas tenho muito tempo ainda, se eu olhar para esse tempo, por outro lado e por outra visão. Ele diz, temos todo o tempo do mundo. Continuando. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Todos os dias antes de dormir, então ele se coloca aí num sujeito de reflexão. Todos os dias antes de dormir, penso, lembro e esqueço. Eu lembro e esqueço como foi o dia, mas olhando sempre em frente. Não temos tempo a perder. Então eu lembro do que eu fiz e rapidamente eu esqueço, não no sentido de murmurar, né? Não no sentido, então eu vou esquecer e vou partir em frente. Então aí o sujeito ainda, esse sujeito lírico, ele ainda utiliza a primeira pessoa nessas duas estrofes. Apesar que nesse último verso da segunda estrofe ele diz, ó, não temos mais tempo a perder. Já na terceira ele diz, ó, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Nosso suor sagrado. Então ele vai falar aí do trabalho. Então o capitalismo, que era tão vivenciado, ainda é, né, tão explorador, né, que sacrifica esse trabalhador, ele faz uma metáfora. Aí há essa questão social, quando ele diz, ó, nosso suor sagrado. Então é a metáfora aí relacionando a quem? Ao trabalho. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. E aí esse sangue amargo, ele coloca aí como a classe dominante. Essa metáfora aí, ela é bem capitalista. Quando ele diz sangue amargo e tão sério. Então, ele quer remeter aí a essas questões, né? Nosso suor, o do trabalhador, que é tão sagrado, é derramado, tem esse gosto de sangue amargo, né? Pela classe dominante. E aí ele ainda explora. E selvagem, selvagem, selvagem. Então, ele se coloca aqui nesta posição, né? Ele usa essa metáfora para fazer essa reflexão acerca do capitalismo, né? Quando a gente olha para o contexto de produção, né, da música, então ele diz, passamos tanto tempo trabalhando, né? Nosso suor é sagrado, mas ele tem esse belo sangue amargo e tão sério, selvagem, selvagem, selvagem. Aí ele coloca mais uma ruptura. Aí ele diz, ó, veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanhos. E ele diz, ó, veja o sol desta manhã tão cinza. Então ele olha que todos os dias esse ciclo, essa vida efêmera que ele coloca, o tempo inteiro em tempo perdido, o sol vem como ressurgir de uma nova oportunidade. Mesmo estando cinza, olha o sol desta manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos.
Então, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos, então ela não é tão má. Ela não é tão ruim, porque teus olhos são lindos, olha a cor deles, são os castanhos, é diferenciado, é particular, né? Então ele coloca, então não é mais o sujeito sozinho lírico falando lá. Aí já é a importância de um com o outro, né? Veja o sol que nasce como uma oportunidade de construção. Veja a tempestade que chega, mas ela é da cor dos teus olhos, castanhos, particular, íntimo. E ele continua. Então me abraça forte, aí já são mornóis. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Então me abraça forte. Então me abraça forte e me diz que já estamos, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Então quando ele fala nesse abraço, então me abraça, porque nós dois juntos vamos viver essa realidade. Nós vamos vencer essa dificuldade. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que nós estamos distantes de tudo. Então esse abraço, esse acalento, as pessoas quando elas se abraçam, elas estão juntas. Então deixa de ser eu sozinha, você aí sozinho e a gente vai se abraçar. Então me abraça forte e diz mais uma vez. Então você veja como Renato Russo fala de muita coisa, de muitas dificuldades, mas sempre colocando que a partir do momento que o nós e o nosso faz parte de um contexto, a dificuldade ela vai mudar. Porque os teus olhos são castanhos, porque você é o abraço, porque você é o acalento. E ele continua. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenham medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. Então, primeiro ele diz, temos nosso próprio tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Há um tempo para aprender, há um tempo para despertar, há um tempo para saber levantar quando cai, há um tempo para cair, há um tempo para amadurecer de ideias, há um tempo. Todo mundo tem um tempo. E esse tempo, ele precisa ser respeitado. É porque o tempo somos nós. É dentro de nossas limitações, dificuldades, contextos, realidade social. Então, todos nós temos o nosso tempo. Mas há um tempo. Há um tempo para tudo. Há o tempo, há o tempo. Então, há um tempo. Então, quando ele também diz, não tenho medo do escuro, ele nos faz refletir que nós precisamos reconhecer quais são as nossas limitações. O que é que eu tenho medo? Ele diz, não tenho medo do escuro, mas por precaução, deixe as luzes, mas olha mais de novo, mas deixe as luzes acesas. Então, há um limite ali. Eu não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Então, tudo isso faz parte do meu limite, do meu tempo. Eu não tenho medo do escuro. Quais são as minhas fragilidades? O que é que eu não assimilo tão bem? Quando você compreende quais são as suas limitações, é mais fácil de você cumprir o seu tempo. Ele continua. O que foi escondido é o que se escondeu. O que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, somos tão jovens, somos tão jovens. Então, quando ele diz, o que foi escondido é o que se escondeu. O que aconteceu era o que tinha de acontecer. O que foi prometido, quem prometeu? Se foi tempo perdido, nem foi tempo perdido. Nem foi tempo perdido. Nós somos tão jovens. Então, ele faz uma reflexão individual, lá nas primeiras estrofes. Depois, ele coloca a questão social capitalista, do trabalho, do domínio. Depois, ele vem mostrando todas essas dificuldades. Aí, o sol renasce. Só que quando esse sol ele nasce para todo mundo, mas a tempestade vem e ela é da cor dos seus olhos castanhos. Então ele já começa a tratar essas dificuldades como nossa, não mais só dele, quando repousa lá no seu cantinho e reflete sobre como foi o dia. Depois ele diz
que todos nós temos o nosso tempo e que ele precisa ser respeitado, né? E ele conclui, né, o que tinha de acontecer ia acontecer, o que foi prometido, quem foi que prometeu, o que foi dito, se você acreditou ou não, quais foram as palavras que foram ditas na sua vida e que você acreditou, quais foram os rótulos que alguém lhe disse e que você aceitou. Quais foram os pré-julgamentos que limitaram ou que limita a sua vida? Nada é perdido. Nenhum tempo ele é perdido, desde que ele seja respeitado. Nenhum tempo ele é perdido quando ele é dedicado com amor, com carinho, com verdade, com os seus valores. Então, nada vai ser perdido. Nada é perdido quando você doa, quando você faz o seu melhor. Então, tempo perdido é uma reflexão dessa vida efêmera, essa vida passageira, dessa vida que tem um tempo cronológico, mas é a qualidade do tempo. É o quanto você qualifica, o melhor que você faz do seu tempo. Então, o tempo perdido vem de uma hora muito boa, para a gente analisar que nós somos tão jovens em busca dos objetivos da gente. Agora, precisa respeitar o tempo, as fragilidades, não se deter a eles e perceber que o seu tempo é seu, que você é quem o faz, que as suas limitações você é quem as coloca e que os seus rótulos cabe a você rasgá-los, enfrentá-los, rebatê-los, refazê-los e não acreditar. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Para essa aula e para esse contexto de tempo perdido, nessa quarentena que nós não estamos, eu mandei fazer esta camisa. Olha como ela é linda. Olha, gente. Ela é linda, minha camisa. E nessa camisa eu coloquei assim, ó. Eu me tornei um professor porque sua vida vale o meu tempo. Eu me tornei professor porque a sua vida vale o meu tempo. O meu tempo de preparo, o meu tempo porque você faz parte da minha vida. Então não há tempo perdido entre eu e você. Não há tempo perdido porque nós somos muito jovens para viver tudo. Certo? Então esse é o meu desejo, é o meu abraço para minhas 4 turmas, para os meus terceiros que estão pensando muito que o tempo vai ser perdido e não é, porque nós somos tão jovens. Porque a cor dos olhos de vocês castanhos é linda. Porque você me abraça forte e me diz mais uma vez que nós não estamos distantes de tudo nem de nada. Temos o nosso próprio tempo e o tempo vai chegar e ele vai dar certo. E ao primeiro A, que também iniciou na escola, que são os menininhos que estão aprendendo a caminhar no ensino médio, nós temos também o nosso tempo, que a cor dos olhos de vocês vai suprir essa tempestade. Então, eu me tornei professora porque o tempo que eu dedico de minha vida a vocês vale a pena. Forte abraço.